Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui pra vocês mais um vídeo do Mentes Insanas. Eu sei, eu tava um pouco sumido. Gente, é sério, não foi porque eu quis, teve um motivo de força maior. Sempre tem, né, quando eu sumo, nunca é porque eu quero. Mas o importante é que eu tô aqui de volta e trazendo mais um caso pra vocês. Uma aviso importante é que o Seja Membro foi ativado, então se você quer fazer parte do Seja Membro, a gente vai fazer um grupinho onde a gente vai conversar, vai jogar junto, não sei. Eu pensei nisso porque eu não consigo, por enquanto, fazer uma coisa melhor pra vocês, mas por enquanto, quem quiser essa incrível experiência, é só assinar o Seja Membro aí embaixo, beleza? E é isso, né, gente? Eu já enrolei demais, então aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. O Nuno Batista era um cantor conhecido em Portugal. Ele cantava música pimba, que é uma música cultural, uma música popular portuguesa. E ele era bem conhecido como Zé do Pipo, que era o personagem que ele interpretava para quando estava em palco. É como se fosse, sei lá, gente, o Tomás Ferraz aqui, daquela novela. Sempre que subia no palco era um personagem, assim era o Nuno, ele tinha o Zé do Pipo. Então ele era um cantor conhecido em Portugal, na época do caso ele tinha 40 anos de idade. Ele morava na cidade de Óbidos e era casado e tinha dois filhos, um de 17 anos e o outro de 6 anos. Ele era casado com uma mulher chamada Celeste Batista e ele vivia a sua vida tranquila. Só que nos últimos meses que antecedem esse caso, ele começou a ficar muito triste, ele teve alguns problemas psicológicos diagnosticados, então ele tinha depressão e bipolaridade assim no estado já muito avançado, o que não combinava com a sua vida no palco, porque relataram que sempre que ele subia ele se transformava numa pessoa, só que aí quando ele saía do palco ele voltava a ficar triste. A família disse que eles não estavam mais tão próximos, ele vinha perdendo assim o contato mesmo com a família, não falava, mesmo morando na mesma casa, ele disse que não sentia mais nada por eles e nem pela vida. Então realmente era muito preocupante esse estado que ele se encontrava, ele fazia acompanhamento, mas assim, ele estava assim num estado muito triste. Tanto que ele falava para a mulher e para os filhos que ele poderia tirar a vida dele a qualquer momento, ele deixava isso bem claro, que isso podia acontecer, então ele pedia desculpa por isso. E aí ele acabou se afastando um pouco dos palcos, até por aconselhamento médico mesmo, já que ele teve alguns episódios, algumas crises por estar no palco, já não estava fazendo assim tão bem para ele. Então ele começou a se reservar mais. E aí no dia 5 de novembro de 2018, o Zé do Pipo diz que tem que ir no banco e em seguida ir à farmácia. Então ele avisa sua mulher que ele vai sair. Era por volta das 2 horas da tarde e ela, ok, sabe, eles moram numa cidade pequena. Esse trajeto que ele faria não demoraria tanto, então ela achou ok. E ele foi seguir sua vida, fazer suas coisas. Só que aí, gente, a Celeste começou a perceber que ele tava demorando demais na rua, assim. Já tinham se passado 2 horas, era por volta das 4h30 da tarde, e ele ainda não tinha voltado, o que deixou ela muito preocupada, porque, como eu falei pra vocês, eles moravam numa cidade pequena, o banco, a farmácia, era tudo muito perto. Ele foi com o carro dele, então assim, ela não via motivos pra ele demorar tanto assim. Então ela ligou pro celular dele pra saber onde ele estava, só que ninguém atendeu. Ela tentou chamar mais algumas vezes, mas ninguém atendia, então ela começou a ficar preocupada. E aí ela e a família saíram em busca do Zé do Pipo. Eles procuraram pela região lá que eles moravam primeiro. Depois eles fizeram toda essa trajetória dele pro banco, pra farmácia. E realmente, gente, ele passou no banco porque foi levantado os extratos bancários dele. Ele realmente tinha tirado uma quantia de dinheiro. E também confirmaram que ele passou na farmácia. Só que depois disso, ninguém sabe aonde é que ele foi. Então, nesse dia 5 eles buscavam, assim, incansavelmente, sabe? Ninguém sabia de nada. Já estava chegando a noite, ninguém tinha notícias. Então, os pais do Zé do Pipo também ficaram muito preocupados. O pai dele até pegou o carro e foi até uma praia que o Zé do Pipo costumava ir.
Era uma praia que ele gostava de ir sempre, ele ia desde criança, foi lá que ele aprendeu a nadar. Então o pai dele para nessa praia com a esperança de encontrar o filho lá, ou sei lá, só para refletir um pouco que ele era um lugar assim que marcou a família, tinha um lugar especial no coração deles, então ele vai a essa praia que se chamava Praia do Porto da Areia do Sul. Era mais ou menos umas 9 horas da noite, o pai vai lá, fica um pouco, depois ele resolve voltar para casa. Então essa história rapidamente ganhou a mídia, como eu falei, ele era um cantor famoso em Portugal, então a mídia, a polícia já estavam no caso, e aí começaram a rastrear também o telefone dele, só que, como eu falei para você, estava desligado. Porém, à 00:02 o telefone dele foi ativo de novo, e aí se acendeu assim uma esperança da família, então eles começaram a ligar. Só que assim, gente, ninguém atendia. E aí logo depois o telefone foi desligado novamente. O que eu acredito que foi frustrante para a família, porque, sabe, eles estavam muito aflitos e vendo que o telefone tinha sido ligado, acendeu uma esperança novamente. Mas aí depois foi desligado de novo, que preocupou todo mundo, porque ninguém sabia se era ele que estava ligando, se ele não queria ser encontrado, se tinha mais alguém envolvido nessa história. Eram muitas perguntas que ainda não tinham resposta. Então no dia 6 as buscas seguiram mais fervorosamente, porque já tinha muitas pessoas envolvidas, como eu falei. Essa história ganhou a mídia, então todo mundo estava procurando o Zé do Pipo, e até então ninguém tinha nenhuma pista, sabe, gente? Nada, nada, nada que pudesse indicar aonde ele estava. Então, na manhã do dia 7 de novembro, a polícia recebe uma ligação e uma testemunha diz que tem um carro estacionado na praia do Porto da Areia Sul, que era aquela praia que o Zé do Pipo costumava ir. E lá tinha um carro que estava parado lá já há algum tempo, e essa testemunha disse que achou estranho porque ninguém aparecia para pegar o carro de volta, e ela sempre estava por lá observando e viu que ninguém pegou o carro. E ele também já estava ligado nessa notícia do Zé do Pipo, então ele desconfiou que poderia ser o carro. A polícia foi chamada e realmente quando chegou a polícia, a família era o carro do Zé do Pipo. A primeira pessoa a abrir o carro não foi nem a polícia, foi a mulher dele, a Celeste. Ela abriu o carro e lá foram encontrados os documentos dele, um casaco e o seu celular, tava tudo lá, mas não tinha nenhum sinal do Zé do Pipo. E essa testemunha disse que essa parte foi bem estranha, porque a primeira pessoa que abriu o carro foi a Celeste, e isso não é comum em casos de desaparecimento, geralmente é a polícia que abre primeiro o carro porque pode ter alguma prova lá, pode ter alguma impressão digital. E aí a família pegou o carro e saiu dirigindo com ele de volta para casa, ou seja, a polícia nunca examinou esse carro. Se tiver mais alguma coisa lá, alguma prova, DNA, não se sabe, foi perdido, porque a família toda entrou no carro, e vocês sabem que quando é uma cena de crime, não pode, gente, ficar entrando, pegando, porque compromete tudo. E a família levou o carro embora, o que foi bem estranho. Por que a polícia não falou nada? Por que a polícia deixou a mulher levar o carro? Mas foi o que acabou acontecendo. Então isso foi bem suspeito e foi muito questionado na época. Então o Ministério Público pediu para que a polícia examinasse, analisasse o carro. Só que aí depois de algum tempo, assim, pouco tempo, o Ministério Público acabou desistindo dessa decisão, sabe? O carro já tinha sido entregue para a família, já tinham mexido, então eles meio que deixaram pra lá. E aí a Celeste disse que estava enfrentando muitas dificuldades financeiras desde o desaparecimento do marido, porque ela não trabalhava, gente, quem sustentava a casa era o Zé do Pipo, ele sustentava a família. Então, com esse sumiço dele, as coisas financeiras ficaram bem difíceis para ela, ela não tinha como se sustentar. Tanto que o filho mais velho dela foi morar com os avós. E aí ela começou a vender várias coisas da casa, móveis, muitas coisas do Zé do Pipo também. Inclusive, ela vendeu o carro dele, que nunca foi examinado pela polícia. Ela acabou vendendo esse carro. E aí tem os teóricos de plantão que dizem que, na verdade, ela vendeu esse carro porque ela está envolvida. Muita gente acredita que ela está envolvida. E que ela vendeu o carro para se livrar de alguma coisa que tivesse lá. Como eu falei para vocês,
E repito, o carro não foi examinado. E o celular dele, ela também levou. Então, assim, gente, essas provas são muito importantes em casos de desaparecimento. O celular dele era uma prova assim, essencial, tinha que ser analisado pela polícia, mas o celular acabou ficando com a Celeste. E outra coisa que ela vendeu também, que chamou muita atenção das pessoas na época, foi que ela vendeu o computador do Zé do Pipo. E assim, gente, o computador nunca foi analisado. Lá podia ter alguma coisa no histórico de pesquisa. Ele poderia estar falando com alguém e isso era muito, muito importante de ser analisado, mas a polícia nunca analisou nada. Ela vendeu o computador também, então qualquer prova, qualquer coisa que pudesse levar ao Zé do Pipo foi totalmente descartada porque tudo foi vendido. E antes de vender o computador, deixando claro, ela formatou o computador todo, então qualquer prova foi excluída. A família super acredita na teoria de que o Zé do Pipo tirou sua própria vida, porque ele sempre dizia que ia fazer isso, ele não estava num estado mental bom. Então, assim, quando ele sumiu, a primeira coisa que eles pensaram foi que ele foi para algum lugar isolado e acabou cometendo esse ato. Então, eles têm a certeza, tanto a mãe quanto os filhos, que foi isso mesmo que ele fez, não tem mais o que buscar, eles não acreditam muito nas outras hipóteses desse caso. E muita gente acredita que ele se jogou no mar daquela praia que ele cresceu junto com os pais, sempre ia lá, porque foi o último lugar que ele foi visto, onde o carro dele foi estacionado. Então muita gente acha que ele se lançou no mar, apesar da guarda marítima, costeira, nunca ter encontrado nada, nem um pedaço de roupa, nem o corpo, nada, sabe? Nada indica que ele fez realmente isso. E esse caso tem alguns pontos que são muito estranhos, como por exemplo, desde o início do caso, ele foi tratado como um desaparecimento. As outras hipóteses desse caso, como envolvimento de terceiros, elas nunca foram relevantes, sabe? Nunca cogitaram em dar importância a isso, sempre foi tratado como um desaparecimento. E muita gente diz que a polícia fez total descaso disso, porque eles não investigaram direito, eles deixaram realmente a família pegar todas as provas importantes do crime e se desfazerem delas. E desde 2018, nenhuma nova informação da investigação foi dada nem aos parentes, nem aos pais, nem à mídia, ninguém sabe. É como se o caso realmente foi deixado de lado. Em 2019 foi encontrado o corpo de um homem boiando numa praia de Portugal. Assim, essa história acendeu de novo na mídia porque muitas pessoas achavam que era o Zé do Pipo, mas depois de ter feito exames de DNA viram que realmente não era ele, então foi algo que logo passou. A Celeste e os filhos, eles quase não tocam mais nesse assunto. Às vezes eles falam, mas eles não gostam muito de tocar no assunto, até porque também essas teorias, essas acusações sobre a esposa dele estar envolvida foi algo que pesou muito. Então ninguém se sabe ao certo como eles estão vivendo hoje, eles não gostam de falar como eles estão levando a vida hoje em dia, nem tocar nesse assunto mais. E até hoje, gente, não saiu mais nenhuma informação nova, não encontraram mais nada desse caso. Ele foi um caso que foi deixado pra lá, então não sabe mais nada. Tudo que sabemos foi o que eu contei pra vocês até o momento da publicação desse vídeo. Eu não sei o que pensar, muita gente acha que a família tá envolvida, muita gente acha que não, até porque o que ela ganharia com isso? Então é um caso muito estranho, com muita pergunta sem resposta. É um caso que ainda gera muita especulação em Portugal. E não sei, me diga aqui o que vocês acham. Se você é de Portugal também comenta aqui, que eu vou ler todos os comentários, tá bom? E basicamente, gente, o vídeo foi esse foi o caso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aqui, comenta se você gostou do vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.